joga no lugar do Pedro? Vamos às opções. Plata, Bruno Henrique, mas quem? Ou o Juninho. Essas são dois improvisados e um da função, né? O Plata e o Bruno Henrique podem ser improvisados e o Juninho é da função. Vene Casagrande, eu começo com você. A gente pode colocar o Alacian aí dentro dessa brigaiada, não? Não Sim. podemos colocar o Alacian, acho que ele não é uma opção, até porque, assim, recentemente ele não foi nem relacionado para os 2 últimos jogos, é um jogador que, enfim, o comportamento dele não vem agradando muito ao técnico Felipe Luiz. São essas 3 opções se a gente levar em consideração que o Felipe Luiz irá manter o esquema tático dele. Mas eu tenho uma outra opção que ele poderia mudar o esquema tático. E aí ele começaria com 2 volantes, no caso Pulgar, Saul, Jorginho também, e o Arrascaeta no meio de campo. E utilizaria 2 atacantes, não necessariamente um atacante como centroavante, como é o Pedro. E aí ele poderia botar Luiz Araújo, Gonzalo Plata, ou até mesmo Carrascal, Luiz Araújo, ele teria várias outras opções. Mas se ele quiser manter esse esquema tático, aí são essas 3 opções que você mencionou. Eu, particularmente, já falei isso em vários lugares, inclusive aqui, eu colocaria o Gonzalo Plata. Não colocaria o Bruno Henrique, pelo desempenho dele na função e pelo que ele disse depois do jogo contra o Racing, porque ele mesmo disse, ele falou, externou. Eu conversei com o Felipe Luiz e eu pedi para não jogar mais nessa posição. Então não vejo motivos para você colocar o jogador nessa função. O Juninho é um jogador que pode agregar, mas a gente entende que a contratação dele até o momento não deu certo. E o Gonzalo Plata, quando ele foi escalado nessa função como falso 9, ele foi muito bem no esquema tático e ele entrega tudo que o Felipe Luiz gosta, intensidade. Óbvio que nenhuma dessas 3 opções tem aquilo que o Pedro tem, que é a grande virtude da finalização, o homem que sabe fazer gol. Então, nessas 3 opções, eu escolheria o Gonzalo Plata. Tá na tela também a enquete, você pode votar lá no nosso Twitter, tá bom? O Bruno Henrique, o Plata ou o Juninho. Por hora tá vencendo o Plata. Eu acho que poderia até ser o Bruno Henrique largar um pouquinho na frente, por ele ser um cara hiper decisivo, por ele ser um cara com um histórico na competição. Ele é aquele cara que o rubro-negro olha, às vezes ele não tá nem numa fase boa, mas ele tá sempre ali tentando. Mas a fala dele, depois da última partida, sobretudo, foi muito assim específica e ela deu um tempero para uma polêmica do momento. O Pedro se machuca naquele jogo e ele sai falando: eu não me sinto à vontade de jogar como um centroavante. O próprio Bruno Henrique se colocou de fora dessa oportunidade, né? Você acha que com a fala dele ele se coloca de fora? Eu acho que sim. A não ser se tiver alguma conversa, né, internamente dele com o Felipe Luiz ali dentro e eles se acertem nisso. Porém, a fala dele foi bastante incisiva, né? Ele disse que não se sentia confortável ali naquela posição. Então, o treinador, né, nenhum vai querer colocar alguém que já está externando que não se sente confortável em jogar nessa posição. Na minha opinião, se ele não tivesse falado isso, era um dos... Ele era Era o jogador, porque ele dá muita opção. A gente viu agora na entrada dele a questão da velocidade que ele tem. Então, assim, é um cara que ataca o espaço o tempo todo. Então, eu gosto de vê-lo também atuando por ali. Mas se ele mesmo não se sente confortável, não tem porquê. E com isso, e aí, sem sombra de dúvida, o Plata. Fica um ataque bastante móvel. Já, se não me engano, já jogou assim o Flamengo. Então, eu acredito que o Plata pode ser o escolhido da vez. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de dar sua opinião. Fala também sobre, além de falar quem que você acha que ele escolhe hoje, essa questão da fala do Bruno Henrique. Tira ele dessa briga? O Tartar disse que aparentemente tira ele da briga, né? Boa tarde, Fê. Boa tarde, Tartar, Vene, galera de casa. Olha, dá pra gente olhar por 2 vertentes, né? O primeiro ponto é que a temporada do Bruno Henrique ela não é boa. É isso que tem que ser deixado claro. O Bruno Henrique, ele muitas vezes foi escalado como 9, mas ele também já foi escalado como ponta. O Bruno Henrique começa muito bem a temporada dele, principalmente lá na Supercopa do Brasil, que ele decide o jogo contra o Botafogo. Mas a temporada, se você for olhar as atuações do Bruno Henrique, é uma temporada bem abaixo do esperado pro que ele é de atleta, pelo grande jogador que ele é. Aí você olha ele improvisado como um camisa 9, e ele foi utilizado nessa posição diversas vezes com o Felipe Luiz, inclusive preterindo o Pedro. Cara, eu acho que a declaração dele é muito mais para se proteger das críticas que ele vinha sofrendo do que de fato ele, eu não quero jogar ali.
Ele só falou isso quando o rendimento dele caiu. Caiu ainda mais do que já estava naquele momento. Porque quando ele estava fazendo gol, quando ele foi titular da Libertadores contra o Internacional, no primeiro e no segundo jogo, essa declaração não veio. Então, assim, eu acho que ele dá a declaração para se proteger das críticas. E nesse momento, eu já colocaria o Plata como camisa 9 para mim. Eu não digo nem camisa 9. Eu acho que o Flamengo vai jogar sem centroavante contra o Racing. O Flamengo não vai ter um homem de referência ali na frente. Ele vai ter vários homens na linha de frente que possam fazer principalmente essa marcação sem bola, porque o Flamengo vai precisar disso. Então, na ausência do Pedro, eu acho que o Plata, porque ele entra bem, porque ele faz várias funções, porque ele gera mais jogo para o Flamengo, já seria melhor, porque a temporada do Plata é melhor do que a do Bruno Henrique. Sobre a declaração, eu acho que vem num momento muito inoportuno. Ele se tira dessa briga, mas ele também faz isso para se proteger. Eu estou pronto para ajudar o Flamengo, mas não como um camisa 9, entre aspas, que foi nessa linha que ele disse. Desculpa, gente, se ele já jogou assim o ano inteiro, no momento mais decisivo do ano, ele vai se tirar dessa briga, sendo que ele é um cara decisivo, ele é um cara brilhante. Eu acho que o Bruno Henrique foi muito mal nessa. Ele foi tão mal que até na entrevista ele errou o time, né? Porque ele sabia tudo o que tinha acontecido com o Pedro. Pedro estava no hospital enquanto ele falava naquele momento. A minha opção pelo Gonzalo Plata não é pelo que ele disse. Eu acho que ele, como jogador do Flamengo, se ele tem um treinador e o treinador vira para ele e fala assim, olha só, eu entendo que você joga desconfortável ali, mas o melhor, na minha visão, é você jogar ali. Ele tem que jogar. Então a minha opção pelo Gonzalo Plata não é pelo que ele disse, é pelo desempenho dele nessa temporada inteira, é porque ele está indo muito mal. Por isso eu escolheria o Gonzalo Plata. E sobre o Juninho, eu vou sair em defesa desse jogador, porque eu vejo muita gente tratando ele para nada. Muita gente falando assim, um jogador verdade, que nunca ajudou o Flamengo. Nunca ajudou, ele tem 3 gols com a camisa do Flamengo. Desses 3 gols, um foi contra o Deportivo Táchira, que deu a vitória ao Flamengo, e se não fosse essa vitória, o Flamengo nem teria se classificado para a próxima fase, no caso, as oitavas de final, e um gol que foi o gol do título carioca, porque o jogo de ida foi 2-1, o segundo gol foi dele, e o jogo de volta foi 0-0, ou seja, foi o gol do título, o gol que deu a comemoração ao Flamengo do Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Então, tratar esse jogador como se ele não prestasse para nada, eu acho uma tremenda de uma injustiça. Tudo bem, acho que não deu certo a contratação e eu falo isso em vários momentos. Agora, dizer que ele nunca ajudou o Flamengo, isso é até uma injustiça com esse jogador. Ainda nesse programa nós vamos debater também, vamos falar do Fluminense, tem um VT bem legal do Flu, vamos falar do meu fogão, do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas vamos também debater, o próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza, e aí, é o Brasileirão. Ele já vai experimentar, ele vai poupar alguém, porque o Palmeiras também tem que raciocinar nesse jeitinho. O Palmeiras ontem, gente, perdeu de 3-0 na Libertadores, o jogo fora de casa, lá na altitude, e ele também tem um confronto importante no Brasileirão, já que Palmeiras e Flamengo brigam ali, tete a tete, para não falar que exatamente, e a gente vai debater como é que devem ser as escolhas do Felipe Luiz também para esse jogo contra o Fortaleza. Mas antes disso, bota na tela aqui Flávio Vinick com suco de Conhece suquinho de televisão aberta, Tartar? É o link com um repórter fera como Flávio Vinick na rua, com o povo. Aí a primeira entrada do Vinick hoje vai ser o que esse povo acha aí da escolha para substituto do Pedro. Esse povo que todo entrou na outra semana, que são nossos repórteres, tá? Da Uruguaiana. Falando que o Pedro tinha que ser titular. O Pedro é titular, fazendo gol, adoidado, mas se machucou. E aí, Vini, qual é a opinião do povo? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Venê, Pedrosa, Tartá. Boa tarde a todos. Vamos saber então dos rubro-negros aqui do Mercadão Popular da Uruguaiana. Quem deve ser o substituto do Pedro? Tá fora, tem o jogo contra o Fortaleza, já podem opinar quem deve entrar, mas principalmente no jogo decisivo contra o Racing, lá na Argentina. Vamos saber da galera, E aí, meu amigo, boa tarde pra você. O Pedro tá fora, quem joga? Quem joga é o Prata, o Prata joga. Fernandinha, boa tarde. Um beijo, sua linda, um beijo. Sou teu fã, hein, Fernandinha. E outra, tem que agradecer também um Carrascal que jogou pra caramba. Foi o nome da partida. E o goleiro também roça daquela defesa, daquela trocada de mão. Como é que foi? Aqui, a bola veio ali, ó. Ih, rapaz. E quero mandar um abraço aí pro Rigari aí, ó. O Rigari de São João de Meriti que tá de parabéns, valeu? Ah, garoto, sempre mandando bem, meu amigo. Sua opinião, quem entra no lugar do Pedro? Eu acho que tem que ser o Bruno Henrique, mesmo sabendo que o Bruno Henrique não quer jogar na posição, mas a gente sabe que é o rei da decisão
e ele tem que fazer esse esforço, que a nação conta com ele e ele vai ser decisivo. Bruno Henrique tem que ser o titular e eu tenho certeza que a final vai ter brasileiro, vai ser Flamengo e Thiago Nunes. Pode ter certeza disso, que é Flamengo e Thiago Nunes vai ter final brasileira. E apostando no Thiago Nunes, na LDU, ganhou bem do Palmeiras ontem 3-0. Vamos seguir nessa resenha aqui. O cara sabe tudo de futebol, vai ter uma boa dica pro Felipe Luiz. Bota quem no lugar do Pedro, meu parceiro? Primeiramente, boa tarde. Eu queria que o Bruno Henrique entrasse, mas como o amigo falou também, como já vimos, o Bruno Henrique não quer jogar na posição, deveria jogar. É um cara que é muito ágil nesse tipo de posição. Ele vai ajudar muito, ajudaria muito, mas se ele não quiser entrar, bota ele na ponta esquerda mesmo, ou fica no banco para poder ser o reserva e deixa o Plata na frente, entendeu? O Plata vai resolver, o Plata consegue ter aquela movimentação, consegue ter aquela cabeça na hora do jogo. E mandar um beijo pro meu amor, Maria Clara, quando eu quebrei tudo lá no jogo do Flamengo, estressado. Não teve como, a cabeça a milhão, doido. Vou ter que mandar um beijo que come, a única que me atura até hoje aí, filho. Ah, vai chegar com moral em casa hoje, amigo. Mandou bem. Olha só, e o Juninho? Ô, Juninho, isso que eu ia falar, até esqueci. O amigo me lembrou, Juninho, onde é que você tá? Você tá sumido, Juninho. Nem sei se tu tá no Flamengo ainda. Pô, Juninho, não pode falar o resto. Juninho, sabe, mas não tem como. Até esqueci do Juninho. Juninho tá desfalcado há muito tempo. Eles nem lembravam do Juninho, mas o Juninho tá lá, é uma opção, Juninho. Fala, nação rubro-negra, hoje trago para vocês uma notícia quente que está movimentando o mercado da bola e pode deixar o Flamengo ainda mais forte. O atacante Marcos Leonardo, artilheiro do último Mundial de Clubes com 4 gols marcados e destaque contra o Manchester City, está muito perto de deixar o Al Hilal da Arábia Saudita. O clube árabe enfrenta um problema com o limite de 8 estrangeiros acima de 21 anos que podem ser inscritos na Liga Saudita e, por isso, não pretende incluir o brasileiro na lista principal. Mesmo sendo um dos destaques do time, o técnico Simone Inzaghi planeja utilizá-lo apenas em competições continentais, algo que não agrada o jogador e nem a diretoria, que teme vê-lo desvalorizado por falta de espaço. A chegada do atacante é vista internamente como uma oportunidade de ouro para fortalecer o elenco e dar mais opções ofensivas ao time, que busca seguir forte nas disputas por títulos nesta temporada. Marcos Leonardo, por sua vez, vê com bons olhos a chance de jogar no Flamengo, um clube com torcida gigante, estrutura de ponta e vitrine internacional, fatores que podem colocá-lo novamente em evidência e até reaproximá-lo da seleção brasileira. Jovem, rápido e com faro de gol, o atacante tem o perfil ideal que o Flamengo procura para manter a equipe competitiva em alto nível. O Al Hilal entende que essa é a hora certa de vender e o Flamengo se movimenta com força para não perder a chance de fechar com um dos maiores talentos brasileiros da nova geração. A torcida já começa a sonhar com Marcos Leonardo vestindo o manto sagrado, balançando as redes no Maracanã e se tornando mais um nome histórico na lista de grandes atacantes que passaram pelo clube. Se tudo correr como o esperado, o acordo pode ser fechado nos próximos dias e o Flamengo pode anunciar mais uma contratação de peso para reforçar o elenco e seguir firme na luta por títulos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Marcos Leonardo será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Mengão. Até a próxima. Saudações rubro-negra.